Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para gostar de história e geografia. E o nosso tema de hoje são os aspectos sociais e econômicos da América Latina. Hoje vamos ver alguns aspectos gerais da América Latina nas questões sociais e econômicas. No aspecto econômico, a grande maioria dos países da América Latina são dependentes economicamente das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Em geral, esses países dependem da exportação de produtos primários e não têm altos índices de industrialização. Suas economias não estão geralmente entre as que mais crescem no cenário mundial e, quando o crescimento é favorável, não conseguem usar a riqueza gerada para solucionar a desigualdade econômica e social. Setores essenciais à população, como a saúde, educação e oferta de emprego, estão concentrados em grandes centros urbanos, o que provoca uma migração em massa para esses locais, o que se torna um grande desafio para os governantes dessas grandes cidades, principalmente as áreas de transporte público, segurança, moradia e abastecimento de água e energia. A América Latina é atualmente a região mais urbanizada do mundo. Cerca de 80% da população vive em cidades, e entre os maiores centros urbanos estão a Cidade do México e a de São Paulo. Aqui no mapa podemos ver a distribuição demográfica da população brasileira. No ano de 2020, a estimativa de densidade demográfica do Brasil era de 24,88 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que, se toda a população brasileira fosse dividida igualmente pelo território do país, haveria aproximadamente 25 pessoas por quilômetro quadrado. Mas pelo mapa dá para ver que isso não acontece. A região centro-oeste tem o menor número de habitantes do país. Sua densidade demográfica é de cerca de 10,23 habitantes por quilômetro quadrado. Já a região sudeste é a mais populosa do país e a sua densidade demográfica no mesmo ano era de aproximadamente 96 habitantes por quilômetro quadrado. E com tanta gente, esses centros urbanos enfrentam muitas dificuldades. A questão da moradia é uma delas. Na América Latina, existem aproximadamente 588 milhões de pessoas que vivem nas cidades, e destas, 111 milhões moram em favelas, que são assentamentos irregulares que ocupam terrenos públicos ou privados, onde existe pelo menos 51 unidades habitacionais carentes de serviços públicos mais essenciais. Esses tipos de habitação vêm crescendo nas grandes cidades e são consequência da má distribuição de renda, do déficit habitacional do país, a busca dos espaços urbanos para encontrar trabalho e a falta de políticas públicas habitacionais adequadas. Esses assentamentos existem no Brasil desde o século XIX e eram chamados de bairros africanos. Estes eram os lugares onde ex-escravos sem terra e sem opção de trabalho iam morar. Mesmo antes da primeira comunidade existir, os cidadãos pobres eram afastados do centro da cidade e forçados a viver distantes do subúrbio. No entanto, as favelas mais modernas aparecem na década de 1970, quando muitas pessoas deixaram as áreas rurais do Brasil e mudaram-se para as cidades. Sem encontrar um lugar para viver, muitas pessoas acabaram morando em periferias. De acordo com dados do IBGE, em 2010, cerca de 11,4 milhões de pessoas, o que corresponde a 6% da população brasileira, viviam em comunidades. Mas será que a favela é só isso? Um aglomerado de pessoas vivendo em condições precárias? Definitivamente não. Segundo o Observatório das Favelas, uma organização da sociedade civil no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o conceito de favela não pode ser constituído em torno do que ela não possui em relação ao modelo dominante da cidade. E sim, ela deve ser reconhecida em sua especificidade socioterritorial e servir de referência para a elaboração de políticas públicas apropriadas a esse território. Essas comunidades são locais onde grupos se aproximam por valores, práticas, vivências, memórias e posição social, e é necessário que se estabeleçam nesses locais as referências do que é compreendido como moradia digna, dotada das condições necessárias para o bem-estar e bem-viver das pessoas que habitam. Eu vou deixar na descrição desse vídeo dois links. Um é para você conhecer melhor o trabalho do Observatório das Favelas através do site.
e outro para você conhecer o Estatuto das Cidades, que determina as diretrizes para orientar o crescimento urbano, o uso e ocupação do solo e a maneira de criar uma sociedade mais justa e sustentável. Outra questão dos grandes centros é a mobilidade urbana. Parte da população precisa percorrer longas distâncias da sua casa para o trabalho, e as más condições de transporte público e os grandes congestionamentos diários em ruas e avenidas das grandes cidades agravam ainda mais o problema. Outro grande problema da América Latina é a água. De acordo com os estudos do Banco Mundial, a América Latina é a região com maior quantidade de água doce do planeta, com destaque para o Brasil, Colômbia e Peru. Mas cerca de 34 milhões de pessoas têm alguma dificuldade de acesso à água potável. E no Brasil, segundo os dados do Ministério das Cidades, no ano de 2011, 36 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada e mais da metade da população, cerca de 52%, não tinha acesso à coleta adequada de esgoto. Sobre economia e emprego, alguns países da América Latina tiveram um crescimento industrial de destaque nos últimos anos, o que trouxe melhorias socioeconômicas à população. Esses países são conhecidos como economias emergentes ou em desenvolvimento. O Brasil é o único país da América Latina a fazer parte do bloco das maiores economias emergentes do mundo desde o início do século XXI, o chamado BRICS, que fazem parte o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas recentemente, com a desaceleração do crescimento econômico do BRICS, desponta no cenário internacional o Mint, com o México, Indonésia, Nigéria e Turquia, que têm em comum as superpopulações e a promessa de gigantescos mercados de trabalho para as próximas décadas. Quanto ao mercado de trabalho, a instabilidade política ainda faz com que as taxas de desemprego oscilem de acordo com momentos de calmaria e de tensão no cenário político nacional e continental. Os índices de emprego também flutuam de acordo com a concorrência dos lugares que atraem os investidores e a dinâmica do mercado mundial. E como a maioria dos países latino-americanos tem economia pouco diversificada e baseada na produção e comercialização dos commodities, que têm seus preços definidos pelo mercado internacional, qualquer oscilação ou crise econômica os afeta diretamente. Falando nisso, você sabe o que são as commodities? As commodities são produtos elaborados em larga escala e que funcionam como matéria-prima, possuem qualidades e características uniformes, ou seja, não se diferenciam de local para local nem de produtor para produtor, como por exemplo o trigo, o milho, o açúcar, o petróleo, o gás natural e metais como ouro, prata e alumínio. Os preços das commodities são determinados pela lei da oferta e da demanda do mercado internacional. Os produtos do agronegócio estão entre as principais commodities brasileiras, mas existem outras, como o petróleo, o café, a soja e o alumínio. Apesar dos consideráveis avanços, ainda hoje é um grande desafio para os países da América Latina com relação ao emprego, a qualificação de mão de obra, o que exige investimentos na área de educação e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E nós vamos aprofundar ainda mais nossos estudos sobre a América Latina. Vamos falar mais sobre aspectos populacionais e econômicos, mas será nos nossos próximos encontros. Por hora, ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre o vídeo, sua opinião me ajuda muito a melhorar meu trabalho. E nós nos vemos numa próxima. Um grande beijo e até lá!